Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. No vídeo de hoje a gente vai conseguir traçar vários alvos de Fibonacci de todos os ativos, que confirmaram pivôs que estão, pelo menos a priori, iniciando uma tendência de alta ou de baixa, tá? Aqui, eu coloco o gráfico diário e o gráfico semanal do mini índice, e o mini índice que rompeu o topo anterior, tá? E ele passou a confirmar o pivô de alta, Por quê? Olha só. O mini índice ele havia feito no gráfico semanal à direita correção na média de 20 e a retomada do movimento de alta. Ele bate na média de 200 períodos, cai, tá? Segura na região, Ele não chegou nem a tocar novamente na média de 20 do semanal. E ele chegou a romper um pouco abaixo da média de 20 do diário. Mas ele retoma o movimento de alta. E hoje, exatamente hoje, no pregão de hoje, que foi um pregão com uma alta expressiva de quase 3%, ele rompe a resistência do topo anterior. A gente sempre sabe que topos eles formam regiões de resistência e fundos formam regiões de suporte. Portanto, essa resistência ela estava ocorrendo devido tanto ao topo anterior quanto à média de 200 do semanal. E hoje finalmente rompeu e fechou acima. Então, quando ele fecha o candle que rompe, ele fecha acima do topo anterior, ele de fato fecha, ele completa o ciclo de rompimento, digamos assim, tá? E com isso, e aí nós partimos para a projeção de Fibonacci. O pivô de alta ele está confirmado, olha só, nós temos um fundo. Ele parte de um fundo, ele faz um topo mais alto que o topo anterior. Ele cai, faz um fundo mais alto que o fundo anterior e sobe, tá? Quando ele sobe e ele rompe este topo, ele confirma esse pivô de alta. Ok. Então, se nós temos esta configuração, este é um padrão gráfico de um pivô. O pivô, você pode entender o pivô como o primeiro degrau da tendência. E aqui no caso, aliás, o primeiro pivô, O primeiro pivô é o primeiro degrau. Porque a tendência ela vai se formando, e pode haver vários pivôs. E aí, o que acontece? A gente pega ele como referência para fazer a projeção de Fibonacci. Tá? No meu curso Fundamentos de Análise Técnica, eu explico detalhadamente como fazer projeção, tanto de um pivô de alta quanto de um pivô de baixa. A gente pega a ferramenta, nós colocamos a partir da mínima, nós colocamos a retração de 61.8, que é a primeira, e nós temos aí a projeção de Fibonacci, 128.413 pontos. Então, cerca de 5.000 pontos acima do fechamento do pregão de hoje, tá? O que um dos fatores que indicam momentum é quando a negociação ela chega como se fosse assim num estado de êxtase, tá? Quando de repente é como se fosse o fluxo, O fluxo ele se junta e aí ele começa a direcionar. É aquele momento chave que você vê, você consegue identificar que os preços eles estão com força total indo naquela direção. A empurrada da banda de Bollinger é um dos fatores de momento. Então você pode ver que tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal, a banda de Bollinger superior está sendo empurrada. Este
fator, esse indicador é muito importante. Muito importante, tá? Porque quando os preços de fato eles conseguem, é porque é o seguinte, eles conseguem empurrar a banda de Bollinger, é porque eles estão mais do que 2 desvios padrões acima da média de 20. Porque a banda de Bollinger, ela é plotada, né? Você insere o indicador no seu gráfico. Você não precisa saber fórmula matemática nenhuma. Você precisa entender o conceito por trás daquela fórmula que compõe aquele indicador técnico, tá? E as bandas de Bollinger, elas são formadas a partir da média de 20, né? 2 desvios padrão para cima e 2 desvios padrão para baixo, tá? E aí, quando os preços eles passam a se comportar, aqui no caso da tendência de alta, 2 desvios padrão para cima, isso é o que nós chamamos de momento, tá? Então é isso. Então os dois gráficos dos dois prazos estão alinhados em tendência de alta, com o DI+, acima do DI-, com o MACD altista em ambos os gráficos e os preços subindo, as médias móveis viradas para cima dos dois gráficos, e aí, beleza. A média de 20 que está um pouco flat, né? Flat é em linha reta, mas essa é a média, aqui nós estamos tratando do gráfico semanal. A média ela se movimenta mais lentamente mesmo, até porque o gráfico semanal ele se movimenta mais lentamente, mas ficou nítido que o candle desta semana, que foi uma alta de 7,50%, tá? Nesta semana o índice subiu 7,50%, uma alta considerável, rompendo assim uma média importante, que é a média de 200 períodos. Então agora o índice está acima da média de 200 períodos. E eu sempre falo, média de 200 períodos do gráfico semanal é o grande termômetro de gestores de ações, multimercado, até mesmo fundamentalistas, tá? Não só grafistas olham o gráfico semanal e a média de 200. Todo fundamentalista que é gestor de investimentos profissional, o principal gráfico que eles olham é, primeiro, o gráfico semanal e, segundo, a média de 200. Porque existe uma ideia, né, de que acima da média de 200 as forças compradoras estão mais fortes do que as vendedoras, e abaixo da média de 200 as forças vendedoras estão mais fortes. Então, acima da média de 200 o ativo ele está altista, né, e abaixo da média de 200 ele está baixista. Então o mini índice ele saiu aí da baixa para alta e nós temos como alvo 128.413 pontos. O dólar ele está majoritariamente andando de lado. Ó, o gráfico semanal fica mais nítido essa lateralização. Isso se dá porque o mercado está com um alto grau de incerteza. Agora, o ideal seria que, para a gente poder traçar, o ideal seria, não para a gente poder traçar, mas um alto Fibonacci. Mas assim, nós temos um suporte muito importante aqui, ó, que foi testado várias vezes. Então esse suporte em 5,14 ele é muito forte. Como assim muito forte? Porque várias vezes, recentemente, nos últimos 2, 3 meses, quando o dólar ele caiu nessa região de 5,14, o mercado entendeu que o dólar estava barato e comprou. Então, o ideal seria que agora, se no índice, o índice rompeu a média de 200 do gráfico semanal, aqui no dólar, o ideal seria também que ele tivesse rompido essa região de suporte. Tá? Ele está abaixo da média de 200 do gráfico semanal. Só que ele está abaixo dessa média já há um bom tempo, porque, né, os preços estão brigando aqui nessa região abaixo. Tá? Então, assim, o fato dele estar abaixo da média de 200, ele se contrapõe, né, ao índice que está acima da média de 200 do semanal. Tá, beleza. Só que nós precisamos de topos e fundos descendentes, se aqui o dólar está em tendência de baixa. Então, primeiro, o ideal seria abaixo de 5,14, ter tido um candle barra elefante. Aqui, ó, ele caiu, o dólar caiu 1,03. O índice subiu 2,88. Então, fica nítido que o dólar caiu menos do que o índice subiu. O índice subiu mais do que o dólar caiu, tá? Mas nós temos aqui, ó, um pivô de baixa aqui, ó, nessa região aqui, ó. Olha só.
nós temos ele sai de um topo, ele forma um fundo mais baixo, ele sobe e ele forma um topo mais baixo que o topo anterior e volta a cair. Então aqui nós podemos considerar isso como um pivô. Não é à toa que, veja a projeção de Fibonacci. Ó, nós pegamos a referência lá em cima e nós traçamos a projeção de Fibonacci. Aqui é a cabeça do pivô, porque aqui nós estamos na relação inversa, tá? Aqui é a tendência de baixa. Então são topos e fundos descendentes. Na tendência de alta são topos e fundos ascendentes, um acima do outro. Na de baixa é um abaixo do outro. Então aqui você pode ver que cravou. A mínima de hoje, 5,15, foi a cravada da projeção deste fundo. Ou seja, então este daqui é de fato um pivô de baixa. Então a partir dele nós podemos traçar o segundo alvo. Se o primeiro alvo nós traçamos colocando a retração de 61,8 na cabeça do pivô, o segundo alvo a gente coloca a retração de 50% na cabeça do pivô. Logo, o dólar tem alvo em 5,08, que é exatamente o fundo mais baixo anterior. Mais recente, né, dos últimos 3 meses. É o fundo aqui, ó, é o suporte mais importante. Depois do 5,14, o suporte mais importante é 5,08. Depois de 5,08, o suporte mais importante é esse aqui, ó, 4,88, tá? Então você pode ver aqui o alvo de 50% deste pivô de baixa, 50% porque eu coloquei essa retração aqui de 50%, dá em 5,08. Então essa é a projeção. Dólar fechou a 5,17. A projeção é que cai aí quase mais 10 centavos do próximo alvo, tá? O dólar. E aí vamos para os principais papéis do Ibovespa. O principal papel do Ibovespa, o que tem mais peso, é Vale. Vale, ela não está em contexto de pivô ainda. O ideal para fazer a projeção seria que ele rompesse o topo anterior, tá? Ele caiu abaixo da média de 20 e nesse contexto a gente não pode falar de tendência, tá? Porque se a gente poder traçar aqui, ó, uma LTA a partir do fundo anterior, a LTA ela se daria aqui, ó. É claro que tem a volatilidade, né? Tem a volatilidade, então assim, os preços eles não param, né, exatamente na linha. Eles respeitaram a linha. Só que a gente tem que esperar a retomada de alta e o rompimento do topo anterior da região de resistência em R$ 79,40. Tá? Então, assim, o fato de nós não termos um pivô formado direitinho para a gente poder fazer uma projeção, não quer dizer também que o ativo não está em tendência. Ele não está só com uma simetria dessa formação de topos e fundos que nos permita fazer uma projeção de Fibonacci, utilizar a ferramenta de Fibonacci. É só isso, tá? Não quer dizer que a Vale vai cair ou Vale vai subir e tal. Dentro os parâmetros que nós precisamos para a gente poder fazer essa projeção de Fibonacci, eles ainda não estão ocorrendo graficamente. Então é só isso. O segundo papel com maior peso no Ibovespa é Petrobras. E Petrobras rompeu o topo histórico, tá? Petrobras havia formado uma região de topo histórico aqui, ó, o topo anterior na região de R$ 35, né? E essa semana ele rompeu, fechando aí em R$ 37,72. Petrobras nunca valeu tanto, tá? As ações de Petrobras nunca chegaram neste valor. Este é o maior valor de Petrobras em todo o seu histórico. Tá? E aí, tá. Qual que é a projeção de Fibonacci? O ideal, a gente sempre utiliza como referência a média de 20. Né? Os preços sobem, formam um topo, caem até a média de 20 e depois voltam a subir. Só que quando o volume comprador ele é muito grande, os preços eles corrigem até a média de 8. Você pode ver que, ó, subiu, lateralizou num breakout e aí ele rompe esse breakout, tá? Beleza. Essa região de topo do breakout é
a nossa referência do nosso pivô. Tá? Então aqui, ó, nós pegamos aqui a parte da mínima, nós colocamos aqui para cima e nós fazemos a projeção de Fibonacci. Tá? A retração de 61.8 na cabeça do pivô, que é exatamente essa região aqui, ó. Porque o breakout, os preços, vamos tentar fazer aqui uma... Eu vou tentar desenhar aqui com a ferramenta, olha só. Os preços, eles sobem muito e aí eles passam a ficar andando de lado assim, ó. Esse é o breakout, para depois ele pega e sobe. Tá? Então o pivô, a referência da cabeça do pivô é aqui, ó. É a máxima do breakout. Não é à toa que o setup power breakout, você tem a sua entrada um pouco acima desses topos aqui e o seu stop loss aqui, ó, abaixo, tá? E aí você projeta 2 vezes para cima essa área, tá? Agora deixa eu deletar aqui um por um, porque senão eu tiro aqui a projeção de Fibo. Então, essa região aqui, ó, lateralizada, é a nossa referência, 34, região de 34,30. Beleza. Hoje bateu, fechou um pouco abaixo, mas assim, ele está com força total, né? O ADX está bastante alto em ambos os gráficos. A gente já vai fazer a próxima projeção de Fibonacci para Petrobras, que é em R$40. Tá? R$40. Então, se Petrobras fechou em 37, ele tem potencial aí para atingir pelo menos os R$40. O que nessas condições, o que é o ideal, o que é o melhor, o que é mais seguro? Olha só, quando ele está em super tendência, os preços estão afastados da média de 20, tanto no gráfico diário quanto no semanal. Isso daqui, a média de 20, ela sempre é a nossa referência. Só que tem um detalhe, se a gente sempre esperar que os preços estejam próximos à média, a gente vai ficar fora de muitos trades, tá? Muitas possibilidades aí de swing trade. Porque ele está com força total. Quando ele entra com muita força, ele vai cada vez mais se afastando. Obviamente ele vai atingir alguma projeção, algum alvo aqui, que ele vai perder um pouco de força, fazer correção, para supostamente voltar a subir. Agora, quando ele está com essa força total, o ideal é ir no gráfico de 1 hora. Tá? O ideal é ir no gráfico de 1 hora e esperar algum padrão gráfico ocorrer. Eu gosto de esperar uma agulhada de compra ocorrer no gráfico de 60 minutos. Então, por exemplo, ó, ele subiu forte. Essa semana ele subiu forte. Rompeu o topo histórico. Beleza. Rompeu o topo histórico, ele rompeu um marco importante, mostrou que está com força compradora, mostrou que está sendo valorizado os papéis, etc, etc, que o volume, a quantidade de players que estão comprando é evidentemente muito maior do que estão vendendo, logo os preços estão subindo. Ok. Aqui, o que eu espero, o ideal que eu espero é os preços, ou eles vão se lateralizar, tá? Ou eles vão fazer um movimento de correção e aí eles vão cair até a média de 20 períodos e aí vai ter um encontro da média de 8 com a média de 20 e com a média de 3 e aí nós vamos ter o nosso candle aqui que vai sofrer a agulhada de compra, né? E a gente vai pegar o próximo candle como referência para fazer a nossa entrada, tá? Então eu espero o ajuntamento, o agrupamento, a agulhada, que é quando as três médias de 3, 8 e 20 períodos, elas se juntam, transpassando um único candle, elas se juntam e passam como se estivesse passando pelo buraco de uma agulha. Por isso que o Didi, que é o criador desse setup, ele chamou de agulhada, tá? Porque este momento em que essas três médias elas transpassam o mesmo ponto, ou pelo menos o mesmo candle, é o alinhamento total, tá? De 3 períodos diferentes, né? No período de 3, 8 e 20 períodos. Então assim, é como se todos os prazos, mas os prazos mais importantes, curtos e médios, eles se alinhassem e nesse alinhamento eles se reorganizassem. E aí a gente olha o DMI, né? Aqui é o DMI, ele tem que permanecer acima do DI+, tá? Com o ADX também.
alto, e o MACD também é altista. Então assim, vai ter um alinhamento total, completo. Tá? Quando também houver essa agulhada, a banda de Bollinger também vai dar uma comprimida, e aí ela vai também ser empurrada para cima. É importante também que os preços estejam no momento da agulhada empurrando a banda de Bollinger superior. Então tudo isso vai acontecer. Tudo isso acontecendo, a gente tem tudo alinhado. Então eu prefiro que ocorra um setup na ponta compradora no gráfico de 1 hora para fazer swing trade. Agora é o seguinte: Petrobras é um papel que tem uma liquidez absurda. Petrobras e Vale são os papéis com maior liquidez. O cenário ideal, mas o cenário ideal é você montar uma posição com proteção de opções. No meu curso Gestor de Carteira. Gente, você que está aqui agora, ó, nesses 20 minutos, você é uma pessoa diferenciada. Você está buscando conhecimento em análise técnica e análise gráfica, tá? Porque pouquíssimas pessoas, mesmo esse vídeo indo para a internet, né, sendo publicada para quem também não é assinante, são cerca de, sei lá, no máximo 40, 50 pessoas devem assistir, tá? Até esse período, esse ponto agora que você está nesses 20 minutos. Então assim, você já é uma pessoa diferenciada. Para você ser mais diferenciado ainda, eu te sugiro que você vá no nosso site e faça a nossa assinatura. Olha só, nesse plano de R$ 49,90 nós temos o treinamento Gestor de Carteira. Esse treinamento aqui é absurdamente importante para quem faz swing trade, tá? Porque aqui eu ensino sobre opções, tá? Todos os detalhes de opções, como você faz proteção de opções. Resumindo, eu vou tentar simplificar aqui para você entender, tá? Mesmo que você não tenha feito o meu curso. Você tá com, os preços estão em R$ 37,72. Como que você monta uma posição de swing trade baseada em análise técnica? Vamos lá. Como que a gente monta? Tá, vamos supor que a gente vai montar aqui. A gente compra, vamos supor como 37,75, e a gente coloca o nosso stop loss. A gente tem que colocar ele em algum lugar. Se você fosse colocar aqui, ó, abaixo da média de 8 períodos, abaixo, na verdade, abaixo do fundo anterior aqui, ó, desse fundinho, você teria aqui, ó, que arriscar 13,56% do seu dinheiro, tá? 13%. Então, vamos supor que você colocou aqui, ó, vamos colocar um valor redondo, um valor R$10.000. Você está arriscando R$1.300, mais de 10% nessa posição. Está arriscando, os preços eles podem vir, cair, acionar para depois voltar a subir, se tomar uma violinada, etc, etc. Quando os preços estão subindo, as opções de venda elas estão baratíssimas. Você consegue comprar, e aí lá no meu curso eu explico isso em detalhes. Eu não vou gastar tempo aqui explicando em detalhes. Lá eu mostro o simulador que eu utilizo, eu mostro em detalhes. O simulador gratuito, tá? Que eu utilizo. Eu mostro o site, mostro tudo. E eu mostro para vocês que você consegue comprar. Quando os preços estão em forte tendência de alta, você consegue comprar uma opção de put. Porque é o seguinte, ó. O stop loss, ele é uma ordem de venda programada. Você comprou aqui em 37,75, nesse nosso exemplo hipotético, e você vai colocar uma ordem programada de venda 32,63. Beleza. Você vai substituir esse stop loss, você não vai colocar ordem nenhuma programada, e você vai comprar opções de put, opções de venda. E só que você consegue comprar com vencimento bem longo opções de venda acima a R$ 39, R$ 40. Opções de venda a 50 centavos, 70 centavos cada opção. Então, na prática, o que você está fazendo? Você faz o seguinte, ó, você comprou aqui e você está adquirindo opções que está colocando o seu stop loss, ao invés daqui de baixo, está colocando o seu stop loss aqui em cima. Por quê? Porque mesmo que os preços caiam, você tem uma opção, um derivativo, que vai te possibilitar vender essas ações a 40. Os preços podem estar a 27, a 25, não importa o preço aqui.
você tem o direito de vender a 40. Tá, aí você fala, beleza, mas então se em vez de cair, ele subir. E aí quando chegar no vencimento da opção, eles tiverem aqui, ó, 45. Tá, você vai estar no lucro absurdo. E aquilo que você gastou com as opções, porque você vai gastar um pouquinho com as opções, né? Elas não saem de graça. Aquilo que você gastou um pouquinho com as opções, o seu lucro ele vai exceder muito essas opções. O povo fica não querendo gastar com opções, porque fica vendo aí esses estudos aí. Se uma pessoa tivesse um portfólio em 30 anos e tivesse gasto com opções, não teria batido o SP500, não sei o que. Meu amigo, esses estudos, eles são feitos pegando todo o histórico do ativo. Aqui, nós estamos fazendo uma análise gráfica. Nós estamos pegando uma janela onde os preços estão se valorizando. Você está trabalhando com uma janela que você discricionariamente, ou seja, você na sua autonomia, na sua tomada de decisão, na sua capacidade técnica, você conseguiu enxergar que a janela atual, está ocorrendo agora um padrão gráfico de valorização e as opções de put estão baratas neste contexto, e montar essa posição que eu exemplifiquei torna-se algo não apenas barato, mas extremamente compensador, tá? Porque você, em hipótese alguma, vai perder dinheiro. Não tem como. Se você chega aqui, mesmo que você compre opções de put um pouquinho só acima, e aí esse pouquinho acima faça com que, se você precisar de exercer, o lucro que você tem compensa o que você gastou com as opções. Então vamos supor que você conseguiu comprar 39,11, e aí o que você gastou com as opções, você comprou as ações a 37,75. Vamos supor que os preços caiam, você seja obrigado a exercer as opções de 39,11 que você comprou. Tá, este lucro que você teve, se ele conseguir cobrir o gasto que você teve com as opções, você vai ficar no 0 a 0. Beleza. Este cenário é um cenário assim, ideal. Quando você consegue comprar opções muito baratas, bem acima, fazendo com que, se você precisar de exercer, o seu lucro exceda o que você gastou com as opções, esse cenário é o cenário perfeito, ele é mais do que ideal, tá? E as pessoas não querem saber disso. As pessoas não sabem disso. O pessoal fica vendo porque a maioria, né, 90% dos conteúdos relacionados com opções, o pessoal ensina a especular com opções, tá? Operar seco, montar uma operação estruturada, que você vai ganhar numa ponta, perder na outra, é muito complicado. As opções, elas foram criadas para fazer isso daqui, ó. Isto daqui, neste contexto, essa operação estruturada, isso aqui é uma operação estruturada, tá? Essa operação estruturada de hedge, ela faz, nesta operação, neste contexto, você está utilizando as opções da maneira para a qual elas foram criadas. Elas foram criadas para serem usadas assim. Pronto, ponto final. Acabou, passe para outra. É isso. Isso é uma coisa simples, absurdamente simples, mas é isso. E Petrobras, meu amigo, você vai conseguir achar opções que vão vencer em 2024. Você pode fazer a rolagem dessas opções. Você pode vender essas opções no meio do caminho, comprar mais papel. Você pode fazer tanta coisa, mas tanta coisa que nesse meio do caminho, você vai gerenciando a sua posição na medida que os preços eles vão na direção em que você vai tendo lucro. Você vai tendo lucro e você vai administrando o seu operacional. Você pode fazer uma operação de alpha hedge. Eu ensino a fazer uma estrutura de alpha hedge. O que é? É um hedge autofinanciado. Eu compro opções de put acima e eu lanço opções de call mais acima ainda. Não vou entrar nos detalhes, porque no meu curso fica aqui um convite, tá? Pelo amor de Deus, R$50 por mês, você entra no curso, que se você tiver foco, você faz com um mês o curso. Um mês. São 12 aulas.
Um mês. Fora que tem um outro curso, Fundamentos. Fora que você tem acesso aos canais. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar diretamente pra mim. Então, assim, meu Deus do céu, eu não tem como oferecer uma coisa melhor. Não tem, tá? E as pessoas ainda não dão valor a esse tipo de conteúdo, né? Mas tá aí, tá? A Petrobras está numa janela, assim, absurdamente boa para quem faz swing trade e quem sabe fazer operações estruturadas em swing trade, tá? Tá assim, de boas. Por quê? Porque o próximo alvo de Fibonacci é em R$40. Esse é o primeiro alvo de Fibonacci. Aliás, o segundo, né? Segundo, porque o primeiro foi lá em cima, né? O primeiro foi aqui, ó. O primeiro é aqui, 37,69. O segundo é aqui na região de R$40. Espera aí. Na mínima. Pegando aqui todos os pavios. R$40. Você pode ver que toda vez que eu faço que ele oscila um pouco. Toda ferramenta de medida, ela tem uma porcentagem, um grau de erro, tá? Toda ferramenta. Eu estava assistindo uma aula ontem de um professor de matemática e estava explicando sobre isso. E ele falou uma coisa extremamente interessante que eu não sabia. Ele falou, ó, se você pegar uma régua de plástico e uma régua de madeira, você colocar uma do lado da outra, as marcações das réguas, elas não vão bater. Porque toda ferramenta de medição, ela tem um grau de erro, um nível de erro, tá? Não tem perfeição. Então aqui, graficamente, nós não temos. Pode variar em 40,08, 40,18, 40,30, né? Pelo menos, nós colocamos aqui, ó, uma faixa de, digamos assim, R$1. Então o alvo de Fibonacci vai de 39 a 41. Tá dentro dessa faixa, nós consideramos que ele atingiu o alvo de Fibonacci, tá? Como a gente está aqui, ó, no nosso panorama semanal, vamos ver então os papéis que mais subiram e mais caíram ao longo da semana. Já que a gente está falando de papel que está subindo, Natura subiu 17,86% ao longo dessa semana. Acabou de fechar um pouco acima da média de 20 do gráfico semanal, mas ainda não se configura como um pivô de alta. O pivô de alta ele vai ser confirmado se romper aqui, ó, no gráfico diário. Tá? Então olha só, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo mais alto que um fundo anterior, tá? Você pode pegar aqui, ó, e você já traça, ele já está dentro de um canalzinho, né? Um canalzinho, beleza? Dentro de um canalzinho e nós temos aqui então também um pivô. Este pivô vai ser confirmado se romper acima de R$15,42 do gráfico diário. Para os ansiosos, vamos aqui, ó, fazer uma projeção de Fibonacci 17,13, né? 17,13 é o primeiro alvo de Fibonacci desse pivô, se ele for confirmado. Natura, falando a questão fundamentalista, Natura estava com o PL muito alto, né? E agora a empresa parece que apresentou lucros altos. Enfim, tem alguns fatores aí fundamentalistas que estão agradando o mercado. O segundo papel que mais subiu ao longo da semana é Banco do Brasil, 14,10. E o Banco do Brasil, no gráfico semanal, ele confirmou um pivô de alta. Tá? No gráfico semanal. Então, se é no gráfico semanal, a gente faz a projeção de Fibonacci do gráfico semanal. Tá? Ele saiu aqui, formou um topo, fez um breakout, pá, rompeu aqui, ó, rompeu a região. Então, vamos lá. Banco do Brasil tem próximo alvo de Fibonacci em R$50,80, tá? A nossa margem de erro, R$50. A gente arredonda para 50. A gente coloca um pouquinho abaixo para ser mais seguro. Então é isso. Banco do Brasil está R$ 44,68. Tem potencial para subir aí, ó, cerca de R$6 e atingir os 50. RRRP3, 3Rs. Essa empresa chama 3Rs. A 3Rs também confirmou pivô de alta. E eu já fiz até a projeção de Fibonacci. Eu fiz outro dia. Eu fiz anteontem, coisa assim. E o alvo, ele é aqui, ó. R$50. R$50 também para 3Rs, tá?
e fechou a 45,73, então tem potencial aí de subir mais uns R$5. Dos papéis que mais caíram, tem de 3, caiu forte, mas ele acaba de romper a média de 20 períodos. As médias móveis, elas estão no gráfico semanal ainda acima da média de 20. Você pode ver aqui, ó, quando o preço ele está em tendência de baixa, as duas médias de 3 e 8 ficam abaixo da média de 20. Então, é importante que esperar que essas duas médias fiquem abaixo da média de 20 do gráfico semanal também. Assim, os dois gráficos estão alinhados, tá? Essa queda tem mais água para rolar aí debaixo dessa ponte. A MER Americanas caiu 16,69%. Mesma coisa, ó, as médias mais curtas ainda estão acima da média de 20. É bom esperar elas virarem. Mas você pode ver que é Americanas, empresa do varejo, né? As empresas do varejo estão sofrendo de novo. Ó, SEQL3 formou um padrão de... Ó, a média de 8 ainda está um pouco acima. Só que aqui, ó, esse candle barra elefante, nós temos um candle barra elefante aqui, ó. Nós temos o setup na ponta vendedora em SEQL3, tá? Um gift aqui, ó, formou um candle barra elefante, um gift, e aí nós temos o parâmetro de entrada aqui, ó, a entrada exatamente aqui, ó, abaixo de 4,79. Se cair 4,75, ele aciona o setup na ponta vendedora, tá? O ideal é colocar o stop loss pelo menos acima da média de 8, tá? Acima aqui, ó, do gift, você pode tomar uma violinada e ele voltar a cair. Então, seria daqui até aqui, ó. Como o papel ele tem um preço muito baixo, R$ 5,68, você pode ver aqui, ó, pouca oscilação já representa muito o stop. Um stop de 20%, é um stop muito caro. Stop de 20%. Tá, e aí, o que eu faço nessas horas? Mesma coisa lá de Petrobras, tá? Eu vou pro gráfico de 60 minutos. O meu stop tá caro, eu vou pro gráfico de 60 minutos. E aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, o que tá acontecendo aqui, ó? Ele cai, tá fazendo um breakout, ó, ele tá se lateralizando. Se ele bate na média de 20 e volta a cair, ele aciona esse breakout. E aí, tendo esse breakout como referência, esse breakout, o meu stop não precisa estar lá em cima, o stop pode estar aqui, ó. Já vai poder estar aqui, ó. Já vai poder estar na região de 11, na região de 10%. Aí o meu stop já fica menor, tá? Mas só que lembrando, para swing trade, operar na ponta vendedora, você tem que ter margem, você tem que ter bem acima de 100% de margem. Então, se você opera aqui, ó, 1.000 ações a R$5, são R$5.000. Você tem que ter mais de R$10.000, então, mais de 100%. E você tem que alugar o papel. Tem que ver se esse papel aqui, ó, tem para alugar, tá? Você tem que alugar o papel. Não esqueça disso. Senão você paga uma multa enorme. E é isso, tá? Para quem opera na ponta vendedora. Então, assim, olha só. Via Varejo caiu mais de 8%. Né, Via Varejo, que depois atingiu o alvo lá, ó, voltou, caiu mais de 8%. Magazine Luiza caiu nessa semana 5%. Mas Magazine Luiza, enquanto se mantiver acima da média de 20 do gráfico semanal, na região de 3,60, ainda está dentro de um contexto de tendência de alta. Então, ó, o DI mais e o DI menos estão se encontrando. A próxima semana vai ser definidora aí para Magazine Luiza, tá? Abaixo de 3,60 já fica perigoso se manter comprado dentro do contexto de swing trade, tá? Porque uma coisa é você fazer holding, buy and hold. Outra coisa é você fazer position, baseado no gráfico semanal, no gráfico mensal. Outra coisa ainda é você fazer um swing trade. E outra coisa é você fazer o day trade. Cada modalidade tem as suas regras, tá? Tem os seus padrões que você tem que seguir. Padrões gráficos, indicadores, tem uma dinâmica, enfim, tá? Mas o varejo ainda está sentindo aí um pouco aí, a inflação, né? A inflação quando sobe, o preço das coisas sobem, né? De todas as coisas, o varejo, ele ganha dinheiro numa margem muito pequena, né? Ele vende as coisas muito barato e ele tem que vender muita coisa. E para vender muita coisa, em grande quantidade, o nível de consumo da população tem que estar alto. Né? E o nível de consumo alto, ele é diretamente ligado à inflação. Então a inflação tem que estar baixa para que
as coisas, roupas, acessórios, presentes, etc, estejam baratos para as pessoas poderem comprar. Inflação alta atingiu o consumo. E a inflação no Brasil, ela pode ainda nem estar tão alta, tá? Né? A inflação no Brasil, ela está controlada. Realmente, eu estava estudando, né, sobre a economia brasileira. Realmente o Brasil, ele está numa condição meio que boa, tá? Economicamente ele está numa posição boa comparado a todos os outros países emergentes. Realmente, por isso que agora eu tenho uma tendência natural a ser mais pessimista do que otimista, tá? E eu acho que talvez pela primeira vez estou vendo que realmente várias coisas que estão acontecendo na economia, a economia brasileira realmente ela está boa, mesmo com todos os seus problemas. Porque lá fora, a economia brasileira não está no ideal, mas é porque lá fora ela está muito ruim. Está muito ruim, mas muito ruim mesmo. Tá? Então assim, tá tendo crise na Europa. A primeira-ministra lá, ó, a Liz Truss, sei lá como é que a mulher chama, ela caiu, ela já saiu, já pediu para sair. Não foi aprovado um pacote lá de resgate econômico, financeiro, tributário, não foi aprovado e tal. Então a primeira-ministra caiu, né? A Europa está passando por um período muito conturbado. O euro ele está, né, já abaixo de $1, algo que historicamente as pessoas nem pensavam. E nos Estados Unidos também alta de inflação e alta dos juros, nem se fala. E a alta dos Estados Unidos, ela só está começando, tá? Porque o SP500, ele ainda está dentro do contexto da tendência de baixa. Ele fica dando essas respiradas aqui, ó. Mas veja que, ó, o DI- permanece acima do DI+. E o MACD está baixista. Então aqui, ele simplesmente segurou um pouco na média de 200 do gráfico semanal do SP500. Está fazendo uma correção para retomar a queda. E aí, quando retomar essa queda, meu amigo, romper esse fundinho aqui, ó, na região de 3.500 pontos, aí vai ser tragédia. Porque, repito, média de 200 do gráfico semanal é o termômetro mais importante, gráfico mais importante, tá? Mais importante. Eu falei sobre o euro, olha só, o euro ele tá aqui, ó, ele bateu abaixo de $1, aqui, ó, euro-dólar. Ele está a 98 cents de dólar, né, 1 euro, mas aí ele está segurando aqui, ó, está oscilando. Tá, ele vai se lateralizar num breakout aqui até a média de 20 e na hora que bater e ele retomar a queda, aí serão lágrimas. Tá, serão lágrimas. Por quê? Porque, ó, o DI- está afastado do DI+. Ele está, ó, numa constante. O ADX, que é a força da tendência, também indicando que o euro vai cair. Quem opera a par de moedas, o único que está mais interessante é o dólar iene. Porque o dólar iene ele está fazendo uma leve correção. Aqui ele deu uma leve queda. No gráfico diário está mais interessante. Ele corrigiu na média de 20, tá? Então assim, se ele corrigiu agora, se segurar aqui e ele voltar a subir, nós temos setup na ponta compradora, tá? Para o dólar iene. Então esse, no gráfico diário, para swing trade, é o único que está aí mais bacana de todos, ok? Então esses foram os estudos de hoje, tá? De novo, gente, tá praticamente de graça. Por que tá praticamente de graça as nossas assinaturas? Porque se o conhecimento que você absorve, que você aprende, você é capaz de te levar para uma prática que vai te gerar resultados, então o dinheiro que você gasta, ele vai ser, o dinheiro que você vai ganhar vai suprimir muito mais do que o dinheiro que você vai gastar com a assinatura, tá? Então, fica aí esse toque. E eu vou reformular, já estou terminando de reformular. Agora em novembro, nós estamos fazendo 3 anos da Grafistas. E aí, 3 anos já deu para eu ver quais são os conteúdos que o pessoal mais gosta, as maiores dúvidas, etc. E aí eu vou dar uma reformulada para poder conseguir trazer aí mais conteúdos também mais importantes aí pra galera, ok? Então é isso, esses foram os estudos dessa semana, tá?
Qualquer dúvida é só fazer aí nos comentários. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até semana que vem.